Olá pessoal, Beto aqui. Bom, seguindo aquela onda de vídeos que eu quero fazer para vocês, eu tenho a ideia agora, vamos falar um pouquinho hoje sobre Tech Manager e IA, né? Se aprofundando mais um pouquinho mais no papel do Tech Manager, né? Todo mundo sabe que a IA está revolucionando aqui nosso meio de trabalho, né? Então, mas isso não é um caminho. Se a gente for pensar bem na história da IA, da história da evolução dos sistemas, isso não deveria ser novidade para ninguém, sabe? Porque, por exemplo, quando você desenvolvia na época, lá nos anos 2000, anos 90, né, você tinha ferramentas, né, que te auxiliavam na criação de código, né? Claro que quando você trabalha com criação de código hoje em dia, né, utilizando qualquer ferramenta de IA que você está acostumado, ele faz isso com muito mais maestria do que antigamente, né? Mas existia já essa motivação, essa, essa iniciativa aí, né, das grandes empresas, né, e também das médias empresas ali, de criar plugins que facilitassem aí o seu trabalho, né? Então isso era um trabalho que já vinha crescendo no decorrer dos anos, né? E, bom, enfim, o que a gente pode aprender com isso, né? Bom, é uma constante evolução, né? E isso só tende a aumentar, né? Quando a gente está falando de só aumentar, está falando de aumentar a automatização dos códigos, né? E é interessante saber, né, que hoje em dia evoluiu-se tanto, né, e tão rápido, né, a questão da IA, né, quando surgiu o ChatGPT e tal, e os outros ali depois, né. Claro, teve alguns que surgiram antes do ChatGPT, mas enfim, você entendeu o que eu quero dizer, né. É, Aí o que acontece, né? Esse tipo de coisa fez com que o mercado mudasse, né? Hoje em dia, você ser um programador júnior já não é um bom negócio, né? Porque hoje em dia a IA faz o seu trabalho. Então, você como dev júnior, né? Você tem que se preocupar muito com isso, porque os seus dias na sua empresa estão contados, né? Esse é um problema sério, né, para quem mexe com desenvolvimento de software, né? Então, mas qual que é a saída, né? Qual é a saída para que você possa melhorar, né? Para você possa continuar no mercado de trabalho, né, de uma forma que seja sustentável, né, que você mantenha a sua empregabilidade, né? Uma das saídas é você se transformar num cara que não pensa mais em código, né, mas pensa em orquestração, pensa em soluções, né? Basicamente é isso, soluções, né? E quando eu falo soluções, eu estou falando de soluções robustas, né? Então, por exemplo, se você trabalha numa grande empresa, né, você tem ali uma volumetria muito alta de registros, né, trafegando no seu sistema, você tem que pensar numa coisa que seja escalável também, né, e tal, né? Isso leva tempo, né? Para você ter esse nível de maturidade leva muito tempo, né? Então você precisa se aperfeiçoar mesmo, não tem como fazer. Não existe nenhum tipo de atalho para isso, né? O que existe é a facilitação, né? Quando você fala em fazer algo que seja escalável, por exemplo, a própria IA pode te ajudar a pensar numa coisa assim, né? Então isso é muito bom, né? E onde entra o líder técnico nisso tudo, né? O líder técnico, ele entra nessa seara ali, né, de parar um pouco a questão do comando e controle, né, mas focar mais na parte de orquestração também do seu time também, né, e da orquestração também do nível de arquitetura do projeto, né. É, isso é, isso é natural que aconteça, né, ainda mais hoje em dia, né, onde nós temos que usar a ferramenta de IA como um suporte para que você possa ter as suas ideias e possa executar suas ideias de maneira mais rápida. Então, assim, hoje em dia, o líder técnico não é mais a referência técnica do time, né? Hoje em dia você tem lá várias ferramentas que você pode consultar e você pode ter uma resposta até melhor do que do líder técnico, né?
Então, assim, ele tem que parar, ele tem que migrar um pouco dessa questão de você utilizar do seu conhecimento de código, por exemplo, né? E começar a pensar no seu conhecimento de arquitetura, seu conhecimento de orquestração de componentes, né? Tipo, numa Amazon da vida, num Azure DevOps ou num on-premise também, né? Onde você vai ter que realmente filtrar essas informações, né? E sair com um resultado melhor, né? Esse é um passo, né? Você começa já a descentralizar o conhecimento, né? Ele começa a ser uma coisa mais democrática, né? Entre as pessoas do time, né? Então isso é muito bom. É ruim, é ruim para aquele líder técnico que centraliza demais as informações, né? Então, aquele líder técnico que gosta de ser o centro das atenções, né? Esse cara está com os dias contados, né? Esse cara aqui já está no século XX, assim, né? Então, isso é muito bizarro, né? Bizarro, né, acontecer, né? De maneira tão rápida, né? Outra coisa que o líder técnico para de fazer também, ou melhor, parar de fazer realmente é o exagero, né? Mas o que o líder técnico para de fazer pode diminuir bastante, né, vamos dizer assim, é a questão de apagar incêndios, né? Então, quando os times estão com conhecimento democratizado, quando eles têm esse know-how ali, né, o time consegue se virar mais de maneira mais assertiva até, né, e mais rápida, né, do que com um líder técnico lá, auxiliando e tal. Claro, não estou dizendo que o papel do líder técnico não seja importante mais, mas que o time tem mais autonomia, né, para fazer as coisas, né. Isso acaba desafogando bastante o líder técnico que possa pensar mais em soluções ao invés de ficar lá apagando incêndio, né. Esse é um ponto. Então, como é que fica, né? Então, a gente está falando de um cara, né, que o papel dele agora é engajar o time, fomentar discussões técnicas, fomentar a utilização da IA para fazer o aperfeiçoamento do código, né, e refatoração, e das pessoas também, né? Então, esse é um ponto importante, né? Um ponto bem importante, né? Então, é importante falar que o líder técnico, hoje em dia, né, na era da IA, né, não é a pessoa que detém todo o conhecimento, mas sim que orquestra esse conhecimento, né? É uma frase muito profunda de pensar, né? Então, isso é importante vocês terem em mente isso daí, né? Bom, é isso, pessoal. Estou tentando fazer vídeos mais curtos, não queria fazer vídeos muito longos, né? Mas me avisem, se vocês quiserem que eu faça vídeos mais longos, mais complexos, mais detalhados, por favor, me avisem, né? E estarei aqui para vocês, tá bom? Valeu, fiquem bem, até logo.